Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 293, no penúltimo parágrafo da página, do livro sobre Paulo de Tarso, escrito pelo padre Joseph Rosner. Já desde Filipos e Tessalônica, Paulo sabia que os judeus não descansariam enquanto não abrissem os olhos aos governantes romanos, para fazê-los compreender que não deviam confundi-los com os cristãos. São eles, os cristãos, diziam, que minam a autoridade do Estado romano, recusando-se a praticar a religião oficial. No ano 64, sob o império de Nero, os judeus conseguiram, de fato, um bom êxito. Chamaram a atenção dos poderes públicos romanos para os cristãos, através de Popeia, esposa do imperador, que era prosélita judia. A interpretação paulina dos fatos históricos foi, portanto, confirmada nos seus elementos essenciais. Cada época tem o direito de interpretar e de aplicar a si própria as palavras do apóstolo no seu significado contemporâneo. Foi por isso que, ainda durante muito tempo, se viu na estrutura vital e no ordenamento jurídico do Estado romano, nascidos da Pax Romana, a força social que resistia à anarquia e opunha um dique de contenção ao poder do mal. Aquele poder de contenção, né, que Paulo mencionava, né, na carta aos Tessalonicenses. Né? Nos tempos de tranquilidade, os primeiros cristãos reconheceram-no com toda clareza. E era por isso que oravam, segundo afirma Tertuliano, pela estabilidade do Império Romano. Então, os cristãos na época, né, eles rezavam pela estabilidade do Império Romano, porque eles entendiam, né, que era um poder de contenção da barbárie, né, da anarquia. Quando o Império se desfez sob o assalto dos bárbaros, surgiu no espírito de Santo Agostinho a ideia da cidade de Deus, que continuava a ideia paulina do corpo místico de Cristo. Dois amores edificaram duas cidades, palavra de Santo Agostinho, né, entre aspas. Né? Dois amores edificaram duas cidades. O amor a Deus até o desprezo de si mesmo, Jerusalém. E o amor a si mesmo até o desprezo de Deus, Babilônia. Fecha aspas para Santo Agostinho. Isso veio até nós, né? Essa fala de Santo Agostinho, né? Muito poderosa, né? Dessas duas cidades, né? Que estão misturadas no mundo, né? Elas estão misturadas no mundo. Até o nosso grande Gustavo Corsão, né, que escreveu um extraordinário livro, né, Dois Amores, Duas Cidades. Também reverberando, né, Santo Agostinho. A Igreja, herdeira da antiguidade, absorveu em seu proveito a força legislativa e social de Roma e a filosofia grega,
e transmitiu a ideia do império e da sua ordem social às novas nacionalidades, e depois se encarregou de educar. A Pax Romana, instaurada por Augusto, transformou-se na Pax Christi, em Reino Christi. Nas últimas décadas, pôde-se ver até onde se chega a descer quando o poder educativo da religião é proscrito de um país. Agora ele vai falar da Alemanha, né? Das últimas décadas, no tempo do padre Rosen. Né? Se o nazismo e o marxismo se tivessem abatido sobre o mundo inteiro, nenhum poder teria conseguido conjurar a desolação. O cristianismo, como poder de ordem, de paz e de harmonia, não tem somente a incumbência de assegurar aos seus membros a salvação eterna. Ele é também o principal fundamento da ordem do Estado e da sociedade. Se a sua autoridade for minada, já ninguém conseguirá deter as potências do mal. Erigir-se-á o domínio da impiedade desencarnada, da barbárie armada, com todos os meios da ciência e da técnica postos a serviço de Satanás. E esta será a ironia dos acontecimentos. O homem que não quis crer na verdade de Deus crerá no poder da alucinação e da mentira, segundo as palavras de Paulo. No capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, versículo 11. Então soará a hora do aparecimento do Anticristo, cujo domínio será, no entanto, de curta duração. Abre aspas. O Senhor o destruirá com um sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8, Isaías 11, versículo 4. Aqui, esse parágrafo aqui é muito significativo, né, para nós, porque ele fala da época da Segunda Guerra, né, Mundial. Na verdade, ele fala da época entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial. E tem uma frase aqui que eu acho que assim, nós entendemos perfeitamente, né? Porque nós estamos vivendo exatamente isto hoje, né? Muito mais do que Padre Rosner viveu em meados do século passado, né? Que é assim, olha. Se a sua autoridade, a do Estado, né, for minada, já ninguém conseguirá deter as potências do mal. Erigir-se-á domínio da impiedade desencarnada, da barbárie armada, com todos os meios da ciência e da técnica postos ao serviço de Satanás. Então, ênfase para com todos os meios da ciência e da técnica postas ao serviço de Satanás. Né? Nós entendemos muito bem isso hoje, né? Estamos entendendo cada vez mais, né? Seguindo aqui a leitura. Mas é necessário reconhecer que toda a interpretação contemporânea e histórica sempre depara com grandes dificuldades. E que convém dizer com Santo Agostinho, De Civitate Dei 20, 19, abre aspas, confesso que não sei o que o apóstolo pretendia dizer, fecha aspas. Não devemos, porém, esquecer
que Paulo também fala como profeta, e tal como São João, tem diante dos olhos o desenvolvimento total e a realização última e definitiva das suas palavras no fim dos tempos. Para contornar as dificuldades, os exegetas atuais preferem a explicação escatológica, que situa os acontecimentos descritos por Paulo num plano superior, para além da história. Paulo move-se no plano escatológico do Antigo Testamento e do cristianismo. Como Daniel e João, descreve a luta misteriosa e eterna do bem contra o mal. Essa luta trava-se, fora do cosmos e assume formas diferentes segundo as épocas. Encontra o seu eco sobre a terra na luta da fé contra a incredulidade, mas o seu campo de ação central situa-se noutro lugar. Satanás dirige o combate na terra, servindo-se ora de um homem, ora de outro. Da mesma forma, o seu antagonista, aquele que o retém, deve ter a mesma natureza angélica, espiritual. Segundo Daniel e João, não é outro senão o próprio arcanjo São Miguel, que assiste a igreja nos períodos de grandes dificuldades e a amparará no fim dos tempos. De acordo com essa explicação, Paulo entenderia, pois, por poder de contenção, uma potência espiritual sobrenatural, provavelmente o mesmo arcanjo São Miguel. Segundo a primitiva fé cristã, é São Miguel que há de dar o sinal da ressurreição dos mortos e do juízo final, e quem vem conduzindo a luta contra Satanás desde a época apostólica, através de todos os séculos, até que soe a hora da vitória definitiva. Então aqui é muito interessante esses dois planos, né, que o padre Rosner trata aqui, dessa luta entre o bem e o mal, né? O primeiro plano é um plano sobrenatural, né? Acima da história, acima do drama humano, né? E essa luta aparece no drama humano, né? Com indivíduos, né? Dos quais se serve Satanás, ou dos quais se serve São Miguel Arcanjo. Então a luta é uma luta sobrenatural, né, que tem o seu reflexo, a sua dimensão no plano da natureza, né? Verificamos assim como, a despeito do quadro tradicional hebreu, o espírito escatológico de Cristo, e portanto de Paulo, nada tem de judaico. Está ausente a ideia do domínio universal hebraico, que desempenha um papel tão importante nos apócrifos Salmos de Salomão, na ascensão de Moisés, no Apocalipse de Enoque e no quarto livro de Esdras. O Messias não é descrito como um homem de Estado ou um general, como na escatologia judaica. Falta-lhe igualmente qualquer concepção de um reino político intermediário, isto é, do domínio do Messias sobre o mundo inteiro, situado entre a era presente e a futura, como aparece no quarto livro de Esdras, capítulo 7, versículo 26. Tanto Jesus como Paulo só têm em conta os bens espirituais, e esses encontram-se desde já, em parte, em poder dos fiéis.
Veja, a escatologia judaica, ela esperava, né, um homem de Estado, né, um homem que vai transformar o Estado judaico em Estado universal. Né? Lembra que Judas Iscariotes esperava exatamente isso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele fosse um homem de Estado, né? E quando Judas, percebeu, né, que nosso Senhor estava se entregando, né, para ser crucificado, aí ele concluiu que aquele não era o Messias. Porque o Messias que ele imaginava era um homem de Estado, um general, né? Tá certo? E aí ele, se sentindo traído, não sei por que ele se sentiu traído por Nosso Senhor, né? Porque Nosso Senhor nunca afirmou que seria um homem desse, né? Ele o traiu, então, né? E o vendeu por 30 dinheiros, né? Então a Juliana fala assim, traduzindo para a atualidade, a guerra espiritual versus guerra cultural. Pois é, como já falei várias vezes para vocês, né? Tem pessoas que colocam a guerra cultural na centralidade da guerra, né? E esquecem esse plano superior da guerra que o Padre Rosner bem enfatiza aqui, né? Essa guerra que parece às vezes uma guerra cultural neste plano aqui de baixo da história, né? Na verdade é uma guerra espiritual, né? Se nós encararmos assim, tudo bem, podemos falar em guerra cultural, né? Mas normalmente o que se vê é as pessoas falando da guerra cultural como a principal. E esse é que é o problema do conceito de guerra cultural, né? Porque, mais uma vez, a coisa fica no plano do milênio, né? No plano do século, né? Na verdade, nós não temos que vencer uma guerra cultural, nós temos que vencer a guerra espiritual. Não adianta você se alistar, né, na guerra cultural, não estando alistado na guerra espiritual. Você se alista na guerra cultural quando você se alista na guerra espiritual, né? Não ao contrário. Né? Não ao contrário. Lembremos-nos, além disso, a Juliana ainda fala aqui alguma coisa. Exato, já entendi assim. A analogia que fiz foi conforme o penúltimo parágrafo dessa página. Sim, sim. Né? Então, assim, é porque, talvez por falta de compreensão, ou talvez por erro mesmo de conceito, né? Essa coisa da guerra cultural, ela passou a ser muito falada nos nossos meios, né? E aí nós corremos o risco de confundir uma coisa e outra, né? Lembremos, além disso, de que Cristo prevê um longo período de tempo necessário para a evangelização dos pagãos. O, entre aspas, tempo dos gentios. Mais ainda, precisamente nos seus últimos dias na terra, dá ordem e conselhos nesse sentido. Também Paulo, à medida que avança em idade, conta cada vez mais com um longo intervalo para a missão cristã. A igreja instala-se pouco a pouco neste mundo
e promove a sua transformação. O esquema tradicional dos judeus, a despeito da riqueza das suas imagens, logo se torna demasiado estreito, e é necessário alargá-lo para que nele possa figurar o período de transição, que pode durar vários milênios, de uma cristandade na expectativa da parousia de Cristo. A grande tarefa de Paulo consistiu, portanto, em repensar o problema. Tarefa difícil, sem dúvida. O pensamento de que não seria testemunha da parousia, de que não se revestiria do corpo celeste da ressurreição, enquanto ainda em seu corpo terreno, arranca-lhe um suspiro. 2 Coríntios 5, versículo 2. E só encontra consolação no pensamento de que já nesta vida terá o penhor do Espírito e que depois da morte permanecerá junto do Senhor. O apóstolo tinha sido educado nas ideias sionistas, abre aspas, quando chegar o dia e ressoar a trombeta, reunir-se-ão todos os filhos do seu povo, dispersos pelos 4 cantos do universo, para receberem a sua parte na herança, fecha aspas. Esta esperança estava gravada como um legado divino no coração de todos os rabinos judeus. Mas como cristão e místico escatológico, Paulo elevou essa esperança a um plano superior e soube extrair dela uma abundante força moral para a vida presente. Não notamos no apóstolo qualquer traço de quietismo, de calma resignação ou de devaneios acerca de um reino de 1000 anos, etc. Isso veio depois, né, os milenaristas. Né? Pelo contrário, combate todos esses extravios e alimenta e estimula todo um cristianismo ativo e animoso. O fruto da sua esperança escatológica é a liberação das forças morais do cristão para o trabalho que tem a realizar neste mundo envelhecido. A esperança na parousia, o grito nostálgico do Maranata, torna-se para ele uma força íntima para o presente. Num audacioso golpe de força, arranca dos imperadores romanos e de outros deuses o título de rei divinos, de Kyrios. Abre aspas, de fato, ainda que haja alguns que chamem deuses, ou no céu ou na terra, e assim sejam muitos os deuses e muitos os senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem tiveram o ser todas as coisas, e nós, por ele, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem todas as coisas foram feitas, e nós também por ele. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. É por isso que Paulo se opõe à desvalorização da vida presente, professada pelos sonhadores de Tessalônica. Lembra que eu falei para vocês, né? Que à medida em que nós ficamos muito preocupados com a vida futura, nós desvalorizamos a vida presente, né? Então, essa preocupação com o fim dos tempos, o que ela faz conosco, né? Se nós nos deixarmos levar por essa preocupação, é que a gente desvaloriza a vida nossa aqui e agora, né? Então, Paulo fala isso para os sonhadores de Tessalônica, né? Segundo o apóstolo,
A vida terrena do cristão tem uma dupla dimensão. Por um lado, é uma vida natural, profissional e civil, que o cristão partilha com todos os outros. E por outro, uma vida interior, a única real e verdadeira, mas oculta, que é a vida mística em Cristo. Esta segunda vida procede da intervenção atual em nós das forças do segundo período do mundo, a idade celeste, após a ressurreição. É por isso que ele fala que nós vivemos já de certa forma essa vida nova que nós teremos não é? A partir da parousia, né? Então, da onde que vem essa vida em nós, né? Que já está aqui em nós, né? Vem da intervenção atual. Atual aqui é em ato. Em ato. Das forças do segundo período do mundo. A idade celeste após a ressurreição. Abre aspas. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. A vida exterior não é uma vida aparente. Muito pelo contrário. É arena de luta e lugar de prova. O cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação deste mundo segundo o espírito cristão. Então, nós temos uma vida civil, né? Nós temos uma responsabilidade para com esta vida. Para esse tipo de assunto, né? Então não dá para fugir disso, né? Muita gente, principalmente depois dos últimos 2, 3 séculos, né? Adquiriram o hábito, muita gente dentre nós católicos, né? desse sonho, né? De fugir da civilização, né? Vamos, digamos assim, recuperar um estado mais tranquilo de vida, né? Vamos viver fora do círculo civilizacional, né? E é compreensível, né, que à medida que a civilização se decompõe, né, mas essa nossa vontade de sair dela aumenta, né? Mas Paulo nos chama atenção, né? O cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação deste mundo, segundo o espírito cristão. Não podemos fugir desse mundo, né? Principalmente nessa hora em que as coisas se aceleram, né? Nós temos que pensar que nós somos o sal do mundo, né? Então, se tiver alguém para se salvar nessa fase da civilização, esse alguém só pode ouvir sobre a salvação de nós cristãos, né? De nós católicos, né? Não tem mais ninguém para falar com ele, né? Se nós fugirmos, nós estamos decretando a perdição dessas almas que podiam, de alguma forma, se beneficiar do nosso trabalho, né? Portanto, quando Paulo escreve, abre aspas, quanto a nós, somos cidadãos do céu,
Filipenses 3:20. Não pretende de modo algum proibir a participação do cristão na vida política, nem deixar a política para os pagãos. Aliás, esse problema não se apresenta ao espírito do apóstolo. Uma concepção cristã do Estado, ou mesmo a ideia de uma política cristã ativa, encontravam-se ainda inteiramente fora do campo visual e das possibilidades da igreja primitiva. No entanto, esta não se teria oposto, por princípio, a essas ideias. Se o cristão pertence a dois mundos, é obrigado a oferecer lealmente os seus préstimos ao Estado na medida em que ocupa uma posição na ordem social. Porque também o Estado, como São Paulo frisa na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, é uma ordem humana instituída por Deus. Isto explica porque, quando o representante das forças romanas em Cafarnaum procurou Cristo, o Senhor não o obrigou a renunciar à sua função para converter-se. Pedro procedeu da mesma forma com relação ao centurião Cornélio. E o próprio Paulo não aconselhou o procônsul Sérgio Paulo a pedir demissão do cargo. Mais tarde, quando o cônsul Flávio Clemente, marido de Domitila, se recusar a aceitar um cargo público por ser cristão e for executado por ordem do seu primo, o imperador Domitiano, a sua atitude encontrará explicação nas circunstâncias particulares da sua época e nos perigos a que então se expunha um funcionário cristão, e certamente não pode ser tomada como modelo para todos os tempos. O problema do estadista cristão e da política cristã só se levantaria no tempo de Constantino. Em resumo, poderíamos afirmar: toda a concepção paulina do mundo, tal como a de Cristo, é fundamentalmente religiosa. O mundo e tudo o que há nele, mesmo o ordenamento civil e político, é de origem divina. A tarefa do cristão consiste, pois, em dar a Deus o que é de Deus, em buscar o reino de Deus, mas cumprindo, ao mesmo tempo, integralmente, os deveres relativos à ordem terrena. Os deveres de Estado, né? Por outro lado, porém, depois da invasão do pecado, o mundo transformou-se num campo de batalha dominado pelas forças demoníacas, e assim o cristão encontra-se continuamente num estado de tensão entre a era antiga, com a sua idolatria demoníaca da razão de Estado, tida como fundamento último da ação e do direito, e a nova era, a do reino de Deus, com as suas exigências de liberdade de consciência. Mas Cristo redimiu somente o indivíduo e não o Estado como tal. Portanto, recai sobre cada homem, em particular, a responsabilidade de fazer com que as instituições políticas e sociais se deixem impregnar pelas forças cristãs da salvação. A questão de uma política cristã só é afirmada, portanto, como uma possibilidade, e a sua realização prática depende, na verdade, do grau de cristianização das instituições. Esse sonho de uma completa fermentação e cristianização das formas estatais, de uma plena harmonia entre a política e a religião, pareceu estar a ponto de se realizar apenas durante alguns breves períodos de tempo, os melhores da Idade Média. Desde então, não perdurou senão na visão nostálgica de Dante, se bem que continua a existir no coração dos melhores de todos nós,
como uma questão que exige soluções diversas em cada período da história. Deixa eu ver. A Aline, lembrei de uma homilia do padre. Vocês católicos não querem ter filhos como esperam melhorar algo? Senão não virá de vocês um prefeito, um professor, um médico, um advogado. Vocês estão abrindo mão de formarem a sociedade. Mais ou menos assim. Esse é um outro aspecto da coisa, né? Eu sei que o padre devia estar preocupado com essas questões, né? Sim, é isso mesmo. Quer dizer, o fato de nós sermos católicos, não é, atuando no mundo, nos dá a possibilidade de levar a notícia do cristianismo para as pessoas, não é? E nós levamos essa notícia, né, da maneira como a gente pode, né, com as nossas, digamos assim, disposições naturais, né, com as nossas competências e incompetências próprias, né. Mas Deus age também aí, né. Quer dizer, a tal causa segunda, né. Deus está, às vezes, nos tomando como causa segunda para que a sua graça atinja as pessoas, né. É por isso que quando o padre Rosner fala que da atuação na vida civil, o cristão deve tomar parte em todos os assuntos da vida civil e cooperar na obra de transformação desse mundo segundo o espírito cristão. Ele não quer dizer que todos nós devamos nos tornar políticos, candidatos a cargos políticos. Tá certo? Essa é a mais baixa forma de fazer política. É a menos eficiente. Não? A posição do cristão de ser fermento da sociedade é muito mais importante do que essa atuação na ponta da coisa, né? Nós temos que ser capazes de atuar nas profissões normais da vida, né? Como o padre Dizaline fala, né? Professor, médico, advogado, eventualmente um político aqui e ali, né? Tá certo? Mas imagina, né? Um médico católico, bem formado, que bem ele não faz para as pessoas. Eu tenho exemplos disso, inclusive na minha própria família, né? Da ação, por exemplo, de um médico sobre os pacientes, né? Da perspectiva que o médico pode passar, né? Além da própria medicina, que ele vai tratar o doente, né? Tá certo? Imagina qualquer pessoa, um contador, tá certo? Um caixa de supermercado, católico, bem formado. O tanto de gente que ele atinge, né? Um professor, né? Um professor. Tem um testemunho muito interessante sobre o professor Orlando Fedeli, do professor Alberto Zucchi, que hoje dirige a Montfort, né? Eu não sei onde que eu li isso, talvez em alguma introdução que o professor Alberto Zucchi fez de algum livro do professor, né? Ele disse que ele pessoalmente foi atraído para o professor Orlando Fedeli. Ele foi aluno do professor no secundário. O professor Orlando
professor de história, hoje chama ensino médio, né? E o professor, ele iniciava todas as aulas com a Ave Maria. Tá certo? Veja, essa é uma coisa muito simples, né? Mesmo um sinal da cruz causa o mesmo efeito, né? Isso atraiu, né? Atrai as pessoas, tá certo? A gente não sabe como é que Deus vai usar as causas segundas, né? Mas a gente tem que estar disponível, né, como católico, para em algum momento ser usado como causa segunda, para essa graça de Deus jorrar, né, em alguém, né? Tá certo? E é por isso que nós não podemos abrir mão dessa atuação nessa sociedade maluca. Não podemos querer nos afastar daqui, nos afastar do mundo, né? Claro, há na igreja as pessoas que têm essa função, né? Vide os monges do deserto, todas as ordens religiosas, sim. Essa ação também cabe dentro da igreja, mas não é para todo mundo, né? Essa ação de oração permanente, de contemplação, né? Para nós, o resto dos mortais, né? Cabe viver no mundo, né? Fico lembrando, eu não esqueço, né? E não me canso de ser repetitivo, né? Da carta a Diogneto, né? Que escreveu um cristão na antiguidade para o tal Diogneto. Ninguém sabe quem escreveu, mas contando como é que era a vida do cristão no meio de todo mundo, né? Como é que era o comportamento, como é que ele via a sociedade, como é que ele sentia as coisas, né? Então, eu termino aqui, né, na página 298. No início, vamos terminar agora no início de um item, né? Finalmente nós terminamos um enorme item, né? O anticristo, né? Que comenta a segunda carta aos Tessalonicenses, né? E agora começaremos um item chamado Paulo e Galião, tá certo? Vamos tratar disso, se Deus quiser, na próxima aula. É o último item do capítulo que descreve a segunda viagem de missão de Paulo, né? E vamos logo, em algum momento essa semana, começar já a terceira viagem de missão de Paulo, certo? Então, pergunto se vocês têm alguma observação a fazer dessa leitura de hoje, ou alguma pergunta. Eu perdi aqui, professor, o lugar onde o senhor falou alguma coisa sobre os judeus estarem esperando aquele salvador político, né? Queria salvá-los. Na verdade, queria salvar a sociedade. Queria salvar o povo judeu do jugo dos romanos e transformar o povo judeu, na verdade, no povo que ia dominar os romanos e dominar o mundo, né? Essa era a ideia de Messias do judeu, tá certo? Ele fala aqui um pouco na página 295, né? Ele fala assim: está ausente em Paulo, né, a ideia do domínio universal hebraico, que desempenha um papel tão importante nos livros apócrifos, né, dos Salmos de Salomão, na ascensão de Moisés,
no Apocalipse de Enoque e no 4º livro de Esdras. O Messias não é descrito como um homem de Estado ou um general, na visão de Paulo, né? Como pensam os judeus, né? Como na escatologia judaica. Falta-lhe igualmente qualquer concepção de um reino político intermediário, isto é, do domínio do Messias sobre o mundo inteiro, situado entre a era presente e a futura, como fala no 4º livro de Esdras. Né? Tanto Jesus como Paulo só têm em conta os bens espirituais, e estes encontram-se desde já, em parte, em poder dos fiéis. Então, a escatologia paulina, ela se distancia aí da judaica, né? E Paulo, na verdade, ele funda, né, essa escatologia católica, né? Que veja bem, quando eu vou ligar o que nós estamos vendo aqui hoje com o que nós vimos ontem, né, na palestra sobre a história da igreja, né? Sobre a crise da igreja. Quando Nosso Senhor e Paulo, né, fala que quando eles só têm em conta os bens espirituais, e esses encontram desde já, em parte, em poder dos fiéis, não quer dizer que eles estão dizendo para nós, né, que nós somos seres espirituais por excelência. Né? Nós somos um ser composto de corpo e alma. O que eles estão nos dizendo é que os bens espirituais devem orientar a nossa vida, a vida desse composto entre alma e corpo. Tá certo? Eles não estão aludindo aqui àquela concepção gnóstica, né? De que nós somos seres espirituais encarcerados no corpo por um Deus mau. Né? Mas o que eles estão nos dizendo é que esse composto humano, de corpo e de alma, né, deve orientar sua vida aqui em direção aos bens espirituais. É isso que dará à nossa vida de composto corpo e alma a verdadeira realização. Né? Então, e esse é o Messias que nos trouxe esta notícia. Não o Messias hebraico, né, judaico, que vai trazer a libertação do povo hebreu e vai transformá-lo, vai dar a esse povo o domínio universal. Né? Então essa é a diferença das duas escatologias. E Paulo era rabino, ele conhecia esta escatologia judaica. Né? Por isso que é importante que ele tenha, né, nos ensinado sobre, ou comentado sobre a escatologia que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Né? Na verdade, ele morreu na cruz, não é? Para nos oferecer esta saída, né? Esta salvação, né? Tá certo? De um plano por um plano superior, né? Então é isso que o Padre Rosner comenta aqui, né? E isso, gente, esses comentários, por mais, digamos assim, teóricos que possam parecer, mais teológicos que possam parecer, né? Eles têm repercussões práticas na nossa vida, mas assim, impressionantes, né? Quer dizer, nós temos que repensar ou pensar a nossa vida, não é? Desse ponto de vista, né? Desse ponto de vista. A nossa vida aqui, hoje, né? Do ponto de vista da nossa participação na vida social da nossa sociedade, né? Como católicos. Deus não quer que a gente fuja. Deus quer que a gente viva onde a gente esteja e sermos católicos aonde a gente está. Por mais difícil que isso possa parecer, né? Nós tendemos a reclamar, né? Ah, mas hoje está muito difícil, católico.
essa coisa, tem muita influência, que não sei o quê, meus filhos estão sofrendo com isso, com aquilo, com influência de tal, de tal. Mas é aqui, nessa bagunça, que Deus quer que a gente viva. A vida católica. Não outra vida. Como um católico reage a isso? É isso que a gente tem que sempre se perguntar, né? Tá ruim, tá tudo ruim. Tem muita coisa ruim. O poder do mal está aumentando. Não sei o que, globalismo, não sei o que, nova ordem mundial, não sei o que, parará, vacina, confusão. No Brasil, no mundo. Tá certo? Mas Deus quer que a gente viva isso aqui como católicos. Não é como outra coisa. É como católicos. Não é? Deus não quer que a gente fuja. Né? Lembra da fuga de Pedro, né? De Roma. Na hora que Pedro desistiu lá, falou: vamos embora daqui. Não é isso? Aí Nosso Senhor perguntou para ele, né? Covardes. Não, vamos embora. Esse negócio aqui está muito confuso. Essa Roma aqui é uma coisa de louco. Então eu vou voltar lá e vou ser crucificado de novo. Né? Aí Pedro voltou, né? Para Roma, né? Que era a coisa mais confusa que tinha no Império, né? Era onde tudo acontecia, né? Todas as barbaridades, né? E todas as grandes conversões, né? Não percebemos, né? A Aline fala, não percebemos a ajuda de Deus para a salvação de nossas almas. Não só de nossas, né? Ele nos dá a oportunidade de levar muita gente, salvar muita gente, né? Quer dizer, nós não, né? Mas ele nos dá a oportunidade de ajudá-lo nessa missão, né? Porque nós não salvamos ninguém, né? Mal nós vamos conseguir nos salvar. Mas então, isso é de uma praticidade muito grande, né? E aqui tem uma coisa sensacional da teologia católica, né? A teologia católica, por mais teórica que ela pareça, ela é de uma praticidade, uma coisa impressionante, né? Quer dizer, ela é uma coisa que você sai do estudo dela e já pratica quando você põe o pé para fora do estudo, você já vai praticá-la, né? Porque ela é exatamente isso, uma prática permanente, né? Ana Paula levantou a mão aí. É que eu não consigo deixar de pensar que a guerra é mesmo espiritual, né? Porque o que diz aqui, que eles estavam lutando por um domínio do Messias sobre o mundo inteiro, eles e os descendentes deles estão fazendo isso até hoje. Mas uai. Porque não mudou, né, Ana Paula? A concepção deles ainda é essa. Porque eles não aceitaram o verdadeiro Messias. Não é? O verdadeiro Messias eles nunca aceitaram. Né? Então, o povo escolhido por Deus, né, não entendeu o plano de Deus para eles. Não é? Porque as profecias sobre a vinda do Messias são abundantes no Velho Testamento. Paulo sempre levantava essas profecias, né? Só que ele alertava, olha, não é o Messias que vocês estavam esperando, né? Foi um escândalo Nosso Senhor ter morrido na cruz para os judeus que esperavam um salvador político, general, né? Por isso que Paulo fala que a cruz é escândalo, né? Porque eles não esperavam isso. Fala, pô, mas que herói que é esse, pô? Que Messias que é esse que vem aqui e o Império Romano e a própria sinagoga, né, consegue crucificar, né, consegue bater, consegue enfim, flagelar, e o cara aceita. Isso não tem jeito, isso é um escândalo.
né? Sim, Ana Paula. Eu fico pensando se aquele tempo que Paulo ficou cego, né, após o tombo do cavalo, se foi nesse tempo que Deus, fechando os olhos dele para as coisas visíveis aqui nesse mundo, fez ele entender todas essas coisas. Ele teve que voltar para dentro, porque de onde é que veio todo esse conhecimento, né? Do Espírito Santo, né? Não esqueça, Ana Paula, não se esqueça, né, que tem o período da cegueira, obviamente, que ele deve ter tido grandes revelações, mas tem um período de 3 anos no deserto, né? Que ele passou, tá certo? Assim, porque é a transformação de Paulo de um rabino para um dos pilares da igreja, ela teve que se dar, não é, no tempo humano de Paulo. Deus teve que ter paciência, ele sempre tem uma enorme paciência conosco, né? Porque Paulo teve que fazer todas essas conexões e desconexões na cabeça dele, para estar preparado depois para ir desenvolvendo as ideias e expressando essas ideias no apostolado dele, né? Então, assim, a transformação interior de Paulo, esse vulcão interior de Paulo, né, foi uma coisa que a gente não tem a menor ideia de como pode ter sido esse processo, né, interior, né? Toda conversão de homem adulto, ela comporta esse conjunto de coisas, uma tensão imensa psicológica no homem, no momento da conversão, né? Esse ritual de deixar tudo o que você considerava como certo e aderir à boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vários convertidos deixaram, né, excepcionais. Ó a Belinha me acompanhando aqui de novo. Eu não sei de onde que essa Belinha vem, porque aqui ela não pode viver sempre aqui. Ela deve entrar todo dia e sair, né, aqui do escritório. Vai ver que o senhor é docinho. Pode ser. Pode ser que a minha glicose esteja alta aqui. Mas, por exemplo, né, o Chesterton, ele faz a crônica da conversão dele, né, em algumas obras, né? Duas das quais eu traduzi, né? A obra A Coisa, né? E depois Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Uma sequência de artigos que ele publicou, né? Gustavo Corsão, né, faz a crônica da sua conversão. Muita gente faz, né? E você vê que essa transformação interna é um período de muita dor. Muita dor. É um período de crucificação, como diz o próprio apóstolo, né? De crucificação do homem velho, né? Então, Paulo é o protótipo disso, né? Essa conversão de Paulo é exatamente o protótipo de todas as outras conversões, né? Do homem adulto, né? Enfim, daquele que viveu uma vida completamente fora do catolicismo e depois entra nesse mundo católico e ele precisa, quer dizer, é como se a pessoa tivesse no escuro e entrasse de repente num ambiente muito iluminado, né? Ele não verá nada. Então ele precisa de um tempo para a visão dele
se adaptar à luz, né? À luz da Igreja Católica, e ele então se ver retrospectivamente a escuridão em que ele vivia, né? Essa coisa do Paulo deve ser uma... Quer dizer, nós não temos crônica disso, né? Nós só podemos fazer conjecturas aqui pelas mãos do padre Roser, né? Que já fez para nós aqui, como pode ter sido esse período, né? Assim, para depois surgir o Paulo renascido, né? O Paulo cristão, que nos deu tanta coisa, né? Como que essa obra de Deus em Paulo, né? Ela gerou essa obra monumental do apóstolo e depois as repercussões todas ao longo dos séculos na igreja, né? É uma coisa impressionante, é um mistério absolutamente fascinante, né? Mas isso ocorre com todo homem, né? Recém-convertido, né? Essa mudança de perspectiva, né? E de internamente o homem fica devastado, né? O recém-convertido, ele é um homem devastado, né? Ele é ao mesmo tempo devastado e ao mesmo tempo um homem sente que ele chegou num estágio de vida onde ele sempre quis chegar interiormente, intuitivamente, mas não sabia onde. Então ele sente assim: aqui eu cheguei na minha casa, né? Agora eu estou tranquilo, embora devastado interiormente, né? As histórias de conversão, eu adoro ler histórias de conversão, né? Assim, porque são extraordinárias, né? O próprio Santo Agostinho, né? Enfim, Santa Maria do Egito, né? São todas, Santa Maria Madalena, né? São todas conversões de adulto, né? E o Paulo, né? E Paulo, né? Que é o protótipo, né? Desses convertidos. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague aí a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. Amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.